Olá! Hoje, a nossa análise tem um foco cirúrgico, direito penal para o concurso da Alero, desvendando as táticas da banca FGV. Exato, e não estamos aqui para uma aula teórica. O objetivo é transformar o conteúdo denso do professor Marcelo Lessa em conhecimento prático e estratégico, para desarmar as armadilhas da prova. E é fundamental destacar que todo o conteúdo desta análise foi extraído do caderno de estudos do projeto Alero Turbo. Isso mesmo, é um material do professor Dr. Marcelo Lessa, feito sob medida para quem busca dominar a lógica da banca, não apenas decorar a lei. Ok, vamos então direto ao ponto. A aprovação muitas vezes está nos detalhes, exato. E a FGV adora explorar zonas cinzentas. Pense nisso, a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, a aplicação rigorosa da súmula 599, a confusão clássica entre tempo e lugar do crime. Isso aqui não é uma aula, é um briefing estratégico para desarmar as armadilhas que eles vão colocar na sua prova. Certo, e para construir esse raciocínio sólido, a gente começa pela fundação, os princípios. Entender a base do direito penal não é só teoria, é a primeira linha de defesa contra questões capciosas. Vamos analisar os mais importantes. Começando pelo princípio que a FGV mais explora, o da insignificância ou bagatela. Ele exclui a tipicidade material, ou seja, o fato até se encaixa na lei, mas a lesão é tão pequena que não justifica a ação do direito penal. E para fixar, o professor Lessa nos dá um mnemônico MARE, com os 4 requisitos do STF que devem estar presentes de forma cumulativa, hein? Mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzidíssimo grau de reprobabilidade e inexpressividade da lesão. E aqui está o ponto crucial para a prova. Saber a regra é bom, mas saber as exceções é o que aprova. A FGV não vai perguntar o que é insignificância. Ela vai apresentar um caso onde não se aplica. E a regra de ouro é essa. Súmula 599 do STJ. Não cabe insignificância em crimes contra a administração pública. O bem protegido é a moralidade, não é dinheiro. Mesmo que o STF tenha alguma decisão diferente, para a prova objetiva, a resposta é súmula 599. Fim de papo. Com os princípios bem sedimentados, vamos para outro tema campeão de dúvidas, a aplicação da lei penal. A questão não é só saber qual lei se aplica, mas quando e onde o crime é considerado praticado. A banca adora criar cenários que confundem esses dois conceitos. E para nunca mais cair nessa armadilha, o professor Lessa oferece uma ferramenta infalível, o mnemônico LUTA. Olhem na tela. L de lugar do crime. U de ubiquidade. T de tempo do crime. A de atividade. Simples. Para o tempo, importa o momento da ação. Para o lugar, vale tanto a ação quanto o resultado. FGV vai tentar inverter isso, mas com o LUTA, essa questão já está no bolso. Falando em lei penal no tempo, a regra geral é que a lei mais grave não retroage, a chamada novatio legis impégius. Mas sempre tem um mas da FGV. E é aqui, nos crimes permanentes, como um sequestro. A súmula 711 do STF é clara. Se a conduta criminosa continuou sob a vigência da lei nova mais grave, é essa lei que se aplica. O agente teve a chance de parar e não parou. Ele entra na nova lei. Agora vamos para o espaço. A lei brasileira pode ser aplicada a crimes que ocorreram fora do Brasil? A resposta é sim, através da extraterritorialidade. E existem casos em que ela é incondicionada. Incondicionada significa que a lei brasileira será aplicada não importa o que aconteça. Pensa nos casos mais graves, crimes contra o presidente, contra o patrimônio público ou praticados por funcionário público em serviço. E o ponto mais forte é esse. O agente será punido aqui, mesmo que tenha sido absolvido no exterior. E em contrapartida, temos a extraterritorialidade condicionada. Aqui a banca se diverte. Por quê? Porque as condições são cumulativas. Todas precisam estar presentes. O agente tem que entrar no Brasil, o fato tem que ser crime nos 2 países, não pode estar prescrito e, o mais importante, ele não pode ter sido absolvido lá fora. A FGV vai tirar uma dessas condições e perguntar se a lei se aplica. A resposta? Dominada a aplicação da lei, entramos no coração da teoria do crime, o fato típico. É o primeiro degrau da análise para saber se existe um crime. Lembrem-se da estrutura, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Cada um desses elementos tem suas próprias armadilhas. E a primeira armadilha está na conduta. A banca adora comparar coação física com coação moral.
Na coação física, a pessoa é um instrumento, não há vontade. Se não há conduta, o fato é atípico. Já na moral, a pessoa tem uma escolha difícil. Ela age. O fato é típico e lícito, mas a culpabilidade é excluída. A consequência é totalmente diferente, e a FGV vai trocar atípico por não culpável para te derrubar. Seguindo para o nexo causal, o conceito de concausa superveniente é fundamental. É quando uma segunda causa aparece depois da ação inicial e influencia o resultado final. A grande questão que a prova vai fazer é: essa nova causa rompe o elo entre a ação original e o resultado? A resposta depende do tipo de concausa. Vamos ao primeiro exemplo. A concausa relativamente independente, que está na linha de desdobramento normal da conduta. Alguém leva uma facada, vai para o hospital e morre de infecção. A infecção é uma nova causa, mas ir para o hospital e correr esse risco é uma consequência direta e previsível da facada. Nesse caso, o nexo causal não se rompe. O agente responde pelo resultado final: homicídio consumado. Agora, o outro lado da moeda. A vítima leva um tiro na perna, algo não fatal. A caminho do hospital, a ambulância é atingida por um raio e a vítima morre. O raio é uma causa totalmente imprevisível, não tem nada a ver com o tiro. O nexo causal se rompe. O atirador responde apenas pelo que efetivamente fez, tentativa de homicídio. E chegamos à distinção mais sutil e mais cobrada, dolo eventual versus culpa consciente. Nos dois casos, o agente prevê o resultado. A diferença é a atitude mental. No dolo eventual, ele é indiferente, ele assume o risco. A fórmula mental é: dane-se se acontecer. Na culpa consciente, ele acredita sinceramente que vai evitar o resultado. A fórmula é: isso não vai acontecer comigo. A FGV vai descrever um cenário e a aprovação vai depender de identificar essa atitude. Ok, passamos pelos pontos mais complexos. Agora, vamos fazer uma revisão ultra rápida, no estilo flash memo, do material do professor Lessa para cravar esses conceitos na memória. Foco total. Primeira pergunta, bem direta. Surge uma lei nova criando um crime. Ela pode ser aplicada a um fato que aconteceu antes? A resposta é um categórico não. Isso fere o princípio da anterioridade, que é uma base da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei penal só pode retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar. Próxima, e essa é fundamental. Súmula 599 do STJ. É possível aplicar o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, como o peculato? E a resposta para a prova objetiva é, novamente, não. A moralidade administrativa é um bem jurídico que não se mede em valores. Mesmo que o prejuízo seja de centavos, o ato ofende a confiança no serviço público. Para a FGV, essa é a resposta final. Última da nossa revisão. O agente comete um erro sobre a realidade, um erro inevitável que qualquer pessoa cometeria. Qual é a consequência jurídica disso? A consequência é a mais drástica. Exclui o dolo e a culpa. Se não há dolo nem culpa, não há conduta relevante para o direito penal. O fato se torna atípico. Em outras palavras, o agente não responde por absolutamente nada. E para encerrar, uma mensagem final inspirada pelo professor Marcelo Lessa. O direito penal não é só sobre punição. O conhecimento profundo da lei e de suas nuances também pode livrar. E para a prova, a lição que fica é atenção máxima aos detalhes que a banca repete. Súmula 599 do STJ e súmula 711 do STF são as chaves que abrem as portas da aprovação. O conhecimento, de fato, liberta. A preparação continua.